dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Valfran, estou aqui trabalhando com a disciplina Contato, com a disciplina de História, como também essa máquina de comentar, curtir, compartilhar e escreve mesmo, pessoal. Ative aquele sininho de notificação para não perder nada do canal, ok? E compartilha com as amizades que era para proliferar o canal. Bem, vamos lá. O regime militar, ou conhecido como ditadura militar, durou de 64 a 85, onde em 64 foi deposto o último governo populista, Jango. E os Estados Unidos financiou essa ditadura, que era para ser efêmera, rápida, e acabou durando 21 anos. Mas como eram as formas de governo desses regimes ou desses ditadores? Durou de 64 a 85, onde em 64 foi deposto o último governo populista, Jango. E os Estados Unidos financiou essa ditadura, que era para ser efêmera, rápida, e acabou durando 21 anos. Mas como eram as formas de governo desses regimes ou desses ditadores? A característica deles era um anticomunista. Eles eram anticomunistas, odiavam o comunista. Por quê? Porque aqui nós estávamos seguindo uma ideologia da Guerra Fria entre a direita e a esquerda. Ou seja, Estados Unidos, a direita, e por a esquerda, a União Soviética, representando o comunismo. O autoritarismo é uma das características do regime militar. O autoritarismo, como assim, professor? Eles impunham as leis. Mas como eram essas leis? Através de decretos-leis. Decretos-leis que vão ser atos institucionais. Ou seja, que vai estar acima da Constituição. E no plano internacional? No plano internacional, como estava acontecendo essa bipolarização entre a União Soviética comunista e os Estados Unidos como capitalismo, vai acontecer aqui o financiamento dos Estados Unidos para combater o comunismo aqui na América, especificamente aqui no Brasil. Por quê? Porque em 1959 estava acontecendo em Cuba, que nós conhecemos como Revolução Cubana. Em 1961 tem a implantação do comunismo dentro de Cuba, ou seja, dentro da própria América Latina. E se essa moda pega, se espalha por toda a América, os Estados Unidos não querem isso, não querem que se proliferem. Com isso, pessoal, eles vão financiar os militares para derrubar mesmo os Estados Unidos, implantando o que nós conhecemos como DSN, que significa que doutrina Segurança Nacional, ou também conhecido como ditadura de segurança nacional, para combater quem é opositor a seu partido. Lembrando que eles eliminaram os partidos políticos praticamente e só implantaram dois partidos, nós conhecemos como bipartidarismo: o Arena, Aliança Renovadora Nacional, que é o partido dos militares, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que era uma oposição mequetrefe, que não seria praticamente paralítica, porque o Arena mandava muito e muito mesmo. Consecutivamente, pessoal, a Guerra Fria está acontecendo no planeta Terra. Essa bipolarização entre o capitalismo e o comunismo da União Soviética. Como é que eles vão governar? Vão governar com atos institucionais, que eu vou explicar aqui. O AI1, AI2, 3, 4 e 5, os mais importantes. Esses atos institucionais vão funcionar como os decretos-leis, porque eles não estão governando conforme a Constituição, eles estão governando de acordo com os decretos-leis. E essa Constituição, no regime democrático, é muito mais superior do que um ato institucional. Só que aqui os militares estão colocando esse ato institucional como acima da Constituição. Então eles vão governar com esses atos institucionais.
E aí, pessoal, nesses governos, eles vão ter duas formas de governar. Os linha duras e os linhas Sorbones, conhecido como os linha moderada. O que seriam esses linha dura? Esse aqui vão ser conhecidos como anos de chumbo, que vai ser quem? Corte Silva e Emílio Médici. Esses aqui vão ser conhecidos como linha dura. Os outros três vão ser conhecidos como linha moderada ou linha Sorbonne, ok? Consecutivamente ou consequentemente, eles vão governar com esses atos institucionais, que primeiro vai ser o ato institucional número 1, onde dizia-se que uma junta militar governaria a presidência do Brasil e teria o direito de caçar o poder legislativo que fosse opositor ao regime militar. Ou seja, eles não queriam que oposição no regime legislativo, para não ser contra as ideias dos militares. O AI-2 era a implantação, pessoal, da eleição indireta para presidente. Para quê? Para não precisar do povo para ser eleito, ou seja, passando de militar para militar a presidência. Então aqui eles vão também lançar o que nós chamamos de bipartidarismo, o Arena e o MDB. E o que seria o AI-3? O AI-3 seria a escolha indireta de governadores. Mas por que escolha de governadores indireta? Para o presidente não ter opositores nos estados, para ele governar tranquilamente. E o que seria o AI-4? Gente, o AI-4, ele vai legitimar o AI-1, ele vai legitimar o AI-2 e ele vai legitimar também o AI-1. Ou seja, ele legitima o AI-1, 2 e o 3. Ou seja, o AI-4 é uma emenda constitucional que vai ser colocada na Constituição, onde vai dizer que o AI-1 é permitida a cassação de legislativo, de oposição. O AI-2, que é permitido sim, na Constituição agora, escolher o presidente indiretamente e só tem 2 partidos políticos. E esse AI-4 diz que o AI-3, não é isso? Pode se escolher os governadores indiretamente, ou seja, o AI-4 está permitindo que o AI-1, o AI-2, o AI-3 funcione normalmente como a Constituição, ou seja, o AI-4 legitimou o 1, o 2 e o 3. E o 5 foi um dos piores. Por quê? Porque os militares, quando percebem que estão perdendo já o poder, eles vão fazer o quê? Elimina também o que nós chamamos de elimina, não, ele implanta, desculpa, a anistia. O que é anistia? O perdão, porque eles batiam horrores nos seus opositores. Por que será que eles eliminaram? Por que eles fizeram essa anistia? Porque eles sabiam que posteriormente, quando voltasse a democracia, os mesmos seriam o quê? Presos. Então, a anistia servia para eles ser o quê? Futuramente libertos e não pagar pelos crimes que os cometeram no passado, batendo no povo, ok? E mais uma coisa, pessoal, também, eliminava, mais 5, eliminava o habeas corpus. O habeas corpus quer dizer o quê? Que a pessoa pode responder em regime aberto. Então, pessoal, a ditadura foi uma desgraça que aconteceu aqui no Brasil. E fica um vídeo para especificar presidente por presidente em um próximo, ok? No mais, é só.